Olá, pessoal! Inicialmente, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos falar um pouco do comportamento do exército russo e da inteligência russa, da KGB, em termos de comando. Devemos ressaltar que dificilmente um general pode ou deve ir à frente. Por quê? Um general é sempre um alvo muito caro, um alvo muito generoso ao inimigo, um alvo muito necessário aos snipers inimigos. Sempre que um general é abatido em campo, há grandes condecorações, há grandes festas, há premiações grandes aos snipers abatedores. O general tem um valor diferenciado no campo de batalha para a tropa e para os snipers inimigos, sem contar a moral da tropa inimiga, que fica extremamente elevada com a morte de um general inimigo. Devemos lembrar que, basicamente, no campo, se houver a necessidade de o general estar, ele não deve utilizar patentes e nem bater continência em relação a soldados subalternos e a chefes de estados. Lembrando que a permanência ou a estada do general em campo deve ser seguida por regras. Não deve-se bater continência, nem deve-se usar patentes de forma alguma. Ok? Tendo isso em mente, vamos aos próximos tópicos. O comando da inteligência russa e do exército russo, ele sempre recebe as informações do fronte de batalha através de mensageiros, mensagens criptografadas, condições eletrônicas e tudo mais. Ou até mesmo de soldados subalternos. Porém, vamos dizer assim, há um costume, há um fato histórico, há uma condição no exército russo na qual as informações não chegam de forma precisa, exata ao general. Então, basicamente, ele não tem a informação correta da situação no fronte atual. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo no fronte. Qual o motivo? Geralmente, quando as notícias não são boas, as notícias são ruins em relação ao fronte, não são agradáveis, os mensageiros antigamente costumavam ser mortos. Até mesmo para a informação não se espalhar, e eles acreditavam que, eu não sei, talvez a culpa fosse um pouco do mensageiro, mas isso está incorreta. Então, com medo de sua própria morte ou eliminação, os mensageiros costumam suavizar as informações, de forma a elas não serem precisas a respeito da necessidade dos soldados no fronte. Isso é um problema muito sério. É um problema que eu diria extremamente grave. Por quê? Quando o general não tem a informação precisa do seu fronte, ele não consegue agir de forma adequada, tendo que imaginar, fantasiar a situação real para poder tomar uma ação, eu diria, efetiva em relação à batalha ou ao fronte. Naquele momento, as informações devem chegar ao comando de forma precisa e sem nenhum tipo de modificação, alteração ou adulteração. Quando há qualquer tipo de modificação ou poluição na informação que chega ao comando, as informações não são adequadas em relação ao fronte. Não é possível tomar uma ação correta.
Um general no seu comando deve receber informações exatas, eu diria até mesmo das condições dos banheiros, as condições de alimentação, dormitórios, das condições da batalha, se há munição suficiente e qual a posição exata, eu diria, de cada soldado no campo de batalha. Eu não digo da guarnição, eu digo do batalhão, eu digo de cada soldado. O general deve ter a posição precisa de cada soldado no campo de batalha. No campo, quando a informação chega de forma deturbada, a ação nunca é efetiva, pondo em risco todo o curso e a possibilidade da perda da batalha. Os códigos são necessários. Os códigos são extremamente necessários para o transporte da mensagem, mas a mensagem deve chegar ao comando de forma clara, a não restar dúvida das condições real do fronte. O código, a criptografia da mensagem, ela é extremamente necessária na origem e no transporte. Uma mensagem nunca deve ser enviada sem uma criptografia. Mas, na chegada ao destino, ela deve ser decifrada e estar íntegra, de maneira clara e objetiva. Se a notícia for ruim, você deve agir para melhorar o ambiente, solucionar o problema de forma rápida e efetiva. Não buscar suavizar grandes desastres, grandes perdas. Se houver uma perda, agir para recuperar de forma inteligente. Não trabalhar para a perda total do campo. As linhas de comunicação no campo de batalha são mais importantes, eu diria. Eu seria até um pouco, vamos dizer assim, extremo do que a própria batalha. As linhas de comunicação no campo são mais importantes do que até mesmo a própria batalha. Se há falta de suprimentos, a informação deve chegar de forma imediata, provisionando suprimentos a tempo de envio para não haver falta. Eu devo ressaltar que, em campo, uma refeição quente é algo que eleva extremamente a moral da tropa. Então não podemos deixar faltar refeição, munição, eu diria água e condições de higiene. Na falta de qualquer tipo de suprimento, eu devo incluir combustível em relação aos outros 3 que eu citei acima, que a tropa deve ser recuada, reagrupada e deve-se buscar normalizar as linhas de transporte em suprimentos. Não é interessante manter uma posição diante de perdas severas. Devemos manter uma posição de forma inteligente e consistente a ponto de avançar. Se não há a possibilidade de avançar, recuarmos, reagruparmos e voltarmos mais fortes. As perdas de recursos humanos, de vida, devem ser calculadas em torno dos ganhos. Se só temos perdas e não há ganhos, não é interessante manter a posição. Devemos recuar para proteger nossa retaguarda e evitar o avanço do inimigo. Uma batalha, uma guerra, um conflito cruel não se ganha com perdas. Se ganha de maneira a infantaria organizada e composta de grandes efetivos. Você deve chegar ao seu objetivo forte, com uma infantaria cheia e agrupada. Um soldado de infantaria leva aproximadamente 6 meses de treinamento para estar apto a lutar na frente. A perda de recursos ou vida nos leva à derrota. Esse é um dos principais erros
que até hoje vemos no exército e na inteligência russa. Não podemos aceitar perdas em excesso. As perdas devem ser calculadas em relação ao lucro na batalha. Se o lucro não compensa, a perda não se deve. Se o lucro não compensa, não devemos avançar. O avanço de uma tropa está relacionado ao ganho de território. Se há um ganho de território, é interessante avançar, mas deve-se calcular as perdas. E nesse sentido, as perdas eu diria que devem ser calculadas minuto a minuto durante a batalha, de forma exata. Você não pode chegar ao seu objetivo de forma a estar extremamente diminuído, ter perdido grandes recursos, chegar ao seu objetivo com poucos soldados e sem a possibilidade de manter o seu objetivo. Você chega ao seu objetivo e não tem condição de mantê-lo. Você novamente será derrotado com um número inferior no seu destino. Você chega ao seu destino com poucos homens, você recebe um contra-ataque e você é totalmente eliminado. Eu diria que essa situação é uma armadilha. Vamos colocar uma armadilha clássica de batalha, um corredor polonês. Um corredor polonês é basicamente composto por várias mortes, onde apenas um ou outro soldado possa chegar ao outro lado. Você deve evitar o corredor polonês. Você deve chegar com a infantaria completas, com batalhões completos, grupamentos completos. A perda excessiva da infantaria vai significar que você vai chegar ao seu objetivo sem capacidade de manter o seu objetivo. Neste ponto, você pode receber um contra-ataque de frente e perder completamente todo o seu grupamento. E seu objetivo ficará sem nada. Esta basicamente é uma armadilha clássica. Você chega ao seu objetivo extremamente diminuído e não consegue manter o seu objetivo. O inimigo puxa você até o seu objetivo, eliminando a sua guarnição. Quando você chega, ele elimina totalmente. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você leva aproximadamente 1 ano para avançar até a capital de um país. Chegando na capital, você está extremamente diminuído, recebe um contra-ataque de frente e perde seu ano de batalha. Até você se reorganizar novamente vai levar aproximadamente 1 ano e meio. A possibilidade de um contra-ataque e tomada do seu próprio território é muito grande. Então o inimigo te leva ao centro de seu país ou do objetivo. Lá você chega extremamente diminuído, você perde todo o seu contingente e ele volta tomando o seu território, porque você está diminuído, sem soldados, sem capacidade de defender seu próprio território. Uma tática bem conhecida é a tática qual você faz o inimigo gastar todos os seus recursos. Você traz o inimigo gastando recursos. Ele vem gastando soldados, dinheiro, armas, suprimentos, roupas e gasolina. Ele chega no seu objetivo basicamente sem recursos que ele possui, em detrimento de manter o avanço, uma posição, em detrimento que ele tenta manter o avanço desesperado ou louco a uma posição, ele chega nessa posição sem nenhum tipo de recurso. Fazer o inimigo gastar é mais velho do que andar para frente. O inimigo gasta e não chega. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até aqui foi um prazer falar com vocês. Novamente lembrando, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, curta e compartilhe e mostre para os seus amigos. Eu vou tentar deixar todo o material escrito no final do vídeo em 2 linguagens, português e inglês. Obrigado, pessoal.
Bom dia, boa tarde, boa noite.